Segue na cúpula do G20 na Índia. Neste sábado, pediu que países ricos financiem o combate à mudança climática. E uma reunião com o príncipe da Arábia Saudita, o mesmo que presenteou Bolsonaro com as joias, foi cancelada. A Yasmin Costa tem as informações. Em seu primeiro discurso na cúpula do G20, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o descompromisso com o meio ambiente leva a uma emergência climática sem precedentes. Lula citou diretamente as enchentes do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Disse que o estado foi atingido por um ciclone que deixou milhares de desabrigados e dezenas de vítimas fatais e que, se não agirmos com um sentido de urgência, esses impactos serão irreversíveis. A fala do presidente da República veio logo depois dele ter sofrido uma série de críticas por conta do silêncio em relação à tragédia no sul do país. O presidente brasileiro, ele também cobrou dos países ricos financiamento para o combate contra mudanças climáticas, especialmente para aqueles países que estão em desenvolvimento. Ainda neste sábado, esses discursos de Lula foram neste sábado e também neste sábado, o presidente teve um encontro bilateral com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. De acordo com o Palácio do Planalto, Lula parabenizou Erdogan pela vitória nas eleições em maio deste ano e afirmou que deseja aprofundar a coordenação de posições com a Turquia. Já o encontro que Lula teria com o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, esse encontro foi cancelado de última hora. Segundo o Palácio do Planalto, o governo saudita foi quem desmarcou a conversa e alegou que houve uma situação de emergência na delegação. Vale lembrar que o governo saudita adota um regime autoritário, mulheres, inclusive, vivem restrições de direitos e o governo, inclusive, também já foi acusado de ordenar a morte de uma jornalista. Os líderes do G20 divulgaram também neste sábado um comunicado conjunto. Nele, os representantes do G20, eles criticam invasões territoriais e lamentam os impactos da guerra da Ucrânia em todo o mundo. Só que esse documento, ele foi visto como muito brando, um documento muito brando e que traz ali, falando do uso de armas nucleares, que isso não poderia ser usado, mas na avaliação de alguns, esse documento foi considerado muito brando com relação à guerra na Ucrânia, sem adotar um tom de condenação à invasão russa, que foi inclusive defendido pelos Estados Unidos, o G7 e também a União Europeia. Essa declaração branda foi, inclusive, uma única forma encontrada pelos países do G20 para conseguir chegar a um consenso com relação a esse tema. Até porque Rússia e China ameaçaram vetar qualquer documento final que apresentasse condenações contra o Kremlin. De Brasília, Yasmin Costa. E sobre os possíveis resultados dessa cúpula, do que esperar do Brasil no comando rotativo do grupo, a gente conversa agora com o doutor Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais no IBMEC São Paulo. Professor, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de conversar contigo primeiro sobre esse relatório, que foi considerado muito brando ali ao condenar a invasão da Rússia à Ucrânia. Como é que o senhor avalia o posicionamento dos países do G20 em relação à invasão à Ucrânia e por que não há de fato a citação do país, da capital, do governo russo em relação ao que fez ao país vizinho? Muito bem-vindo. É sempre um prazer estar com vocês. O grupo do G20 é um grupo heterogêneo, É uma lista de países que estão ranqueados como grandes economias e esses países têm poucos pontos de convergência. Então, quando nós olhamos as declarações, elas costumam tocar em temas que seriam consensuais, ou seja, as principais regras da ONU, como integridade territorial, determinação dos povos, mas sem entrar no mérito de qual país que está violando o que costuma ser um caso que atingiria, digamos assim, os principais aliados de vários dos países que nós enxergamos ali. Então, como o G20 acaba pegando países que são aliados muitas vezes da Rússia, ou dependem da Rússia em razão de exportações de gás
e mesmo de petróleo, né? Nós temos Turquia, mesmo Índia, vários países têm aproveitado essa situação da guerra da Ucrânia para aumentar, digamos assim, a sua segurança energética e tem mantido ali um laço estreito com a Rússia. Então, essa característica de heterogeneidade, de um grupo muito diverso, faz com que essas declarações fiquem desse tipo, uma declaração que acaba sendo amena, né, e reforçando ali princípios que não são os de fato ali constituintes dos países principais do mundo, dos países ocidentais e também de outras grandes potências. Isso faz com que essas declarações sempre gerem essa repercussão e uma resposta muito negativa ali por parte dos representantes da Ucrânia. Agora, professor, a gente viu que China, os representantes líder chinês e também o presidente Vladimir Putin da Rússia não participam da cúpula do G20 neste ano. Isso, de certa forma, pode colocar o Brasil como maior protagonista dentro desse grupo ou dessa discussão que acontece até amanhã? Não dentro da discussão de agora, Evandro, mas como o Brasil assume a presidência, e quando você assume a presidência do G20, você lança as principais diretrizes para o próximo ano, então nessa troca o Brasil vai sinalizar para o mundo o que ele busca trazer como, digamos, um diferencial em relação à gestão atual, que é a da Índia, né, do Narendra Modi, e aí nós podemos ter, sim, né, uma certa relevância, porque o Brasil vai lançar as diretrizes do grupo para o próximo ano e depois esse encontro que está sendo na Índia vai ser no Brasil, muito provavelmente no Rio de Janeiro, que é o que já está sinalizado. Então o Brasil acaba tendo uma relevância não tanto só pela sua envergadura internacional em termos de população e relevância econômica, mas porque neste momento e num mundo que está com um conflito tão intenso entre China, Estados Unidos, entre Rússia e Estados Unidos, e esse conflito mundial em torno da Ucrânia, envolvendo sobretudo os países da União Europeia com relação à Rússia, o Brasil pode aparecer ali como um membro, né, que pode sinalizar saídas, reforçar uma certa agenda, e talvez assim, né, a gente veja o Brasil ter uma relevância maior do que costuma ter dentro desse grupo de debate. Professor, o senhor acha que o presidente Lula age corretamente ao, no seu discurso, cobrar, entre aspas, de certa forma, o apoio das maiores economias do mundo em relação às questões ambientais e ao financiamento para que elas ocorram? Olha, esse tem sido um ponto sensível, né, para o Brasil. O Brasil tem sido pressionado, e não de agora, mas por vários países, inclusive França e outros países que têm usado isso numa agenda ali até protecionista com relação aos agronegócios brasileiros. E aí, claro, né, ou seja, o governo Lula tem reforçado o ponto, né, com relação a não vamos explorar essa área, mas alguém tem que pagar essa conta pelo não desenvolvimento econômico de uma certa região. Por incrível que pareça, nesse sentido, o discurso tem até uma certa convergência com o discurso do governo anterior do presidente Jair Bolsonaro, né? Ou seja, esse discurso de que, caso não desenvolvamos, os países do centro deveriam arcar com esse custo, mas nós sabemos que as propostas de financiamento e de dinheiro para os fundos, para o Fundo Amazônia, são muito ínfimas, muito pequenas. Nós temos uma população ali na região amazônica que passa de 10 milhões de pessoas, com N necessidades, né, com um potencial econômico enorme, sobretudo por ser uma fronteira agrícola, e aí, claro, é o que a gente chamaria de trade-off, ou seja, o custo para você abrir mão de uma operação agrária extremamente lucrativa, exportadora, para não explorar a área e fazer da área uma área de manejo, às vezes turístico, sustentável, tem um preço. Tá? Então, o Brasil tem sido ali, digamos, achacado pelos países centrais para que não desenvolva a área, mas eles também não querem que você cobre deles, que eles arquem com esse preço. Então, o governo tem tido razão, né? Tem sido uma postura, digamos, correta, mas nós sabemos que é inócua, né? Ou seja, vai ser uma pressão por parte do Brasil, mas o governo tem tentado dar esse caráter de um governo novo, à esquerda, mas ambientalmente sustentável. É uma diferença com relação ao governo Lula 1 e Lula 2. Né? E isso, claro, nós sabemos que não vai surtir efeito em 4 anos,
mas funciona como um ponto de apoio aí e deixa os brasileiros um pouco despreocupados com relação a uma postura, digamos, muito subserviente do governo do Brasil com relação às demandas de Alemanha, de França, a respeito da proteção ambiental. Professor, a gente viu também que o G20 concordou com a entrada da União Africana agora como membro permanente. O senhor acredita que esse gesto pode significar uma maior atenção às regiões que estão em desenvolvimento para que elas participem também desse grupo? Olha, nós estamos tendo no mundo essa posição em que os blocos econômicos começam a ser tratados como entidades. Isso já vinha ocorrendo com a União Europeia, que conseguiu assento em vários blocos importantes, sobretudo dentro da ONU, que a própria União Europeia tem uma representação consistente. Aí não seria diferente a gente sentir esse movimento com relação a, por exemplo, outras regiões, caso a África, né? Então a União Africana ela acabaria ali recebendo esse gesto de deferência que tem sido muito dado à União Europeia. É um gesto importante, né? Ou seja, a África em si, ela forma um grosso populacional e uma economia até relevante, ainda que seus países e as várias nações pulverizadas não tenham tanta envergadura econômica. Então é importante todos esses esforços de coordenação desenvolvimento africano terem assento nos principais fóruns. É um gesto importante do G20 com relação a isso, que dificilmente vai ser já de imediato repercutido e copiado na ONU, onde seria muito significativo, né? Ou seja, você começar a dar esse volume digamos, de voz, né, para vários desses grupos, como o Mercosul, NAFTA, a Asia e outras associações regionais, mas todo esse gesto é válido, é uma forma de sinalizar que na gestão atual da Índia, né, essa coordenação Sul-Sul, né, e essa relevância do Sul ganhou um pouco mais de apoio. Professor Alexandre Pires, muito obrigado por conversar conosco. Até a próxima. Estou à disposição, prazer. Prazer é